Graça e paz, irmãos, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é O Discipulado no Meio Empresarial e de Negócios. Eu vou repetir. O título da nossa lição de hoje, meu irmão, é O Discipulado no Meio Empresarial e de Negócios. O nosso texto bíblico está na segunda epístola que o apóstolo Paulo ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, do versículo de número 7 ao versículo de número 13. Então, no nome de Jesus, amado, abra aí também a sua Bíblia, abra a sua mente e, sobretudo, meu irmão, abra o seu coração. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do 7 diz: Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça, olha o que ele diz, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite para não sermos pesados para ninguém. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos para a nossa lição de hoje, como fazemos aqui, né? É um costume meu, né, apresentar os objetivos da lição. Primeiro, objetivo é influenciar positivamente as pessoas no meio corporativo e de negócios. Segundo objetivo é valorizar a vocação profissional e ética. E terceiro, e o último objetivo é glorificar a Deus, meu irmão, por meio de evangelismo em sua atividade profissional. Você sabia que é possível, meu irmão, glorificar a Deus por meio de evangelismo no local aonde você trabalha? Esses são os nossos objetivos de hoje. Pois bem, queridos, a lição de hoje ela tem a finalidade de demonstrar como o cristão deve portar-se no mundo empresarial e de negócios. O seu exemplo de vida e a sua mensagem pode ser, meu amado, um diferencial para que as pessoas se convertam ao Evangelho, sejam batizadas nas águas e consolidadas como parte do corpo de Cristo. Cara, que coisa sensacional, meu irmão! Que coisa extraordinária é saber, amado, que através do meu exemplo de vida, da minha mensagem, caramba, pessoas no local aonde eu trabalho podem ser sim convertidas ao Evangelho.
podem ser sim batizadas nas águas, meu irmão, e também podem ser consolidadas como parte do corpo de Cristo. Todas essas bênçãos podem acontecer no local aonde eu trabalho apenas, escute isso, meu irmão, pelo meu exemplo de vida e pela mensagem que sai dos meus lábios. Meu Deus do céu, irmãos. Já deu para imaginar, né, irmãos, que a lição é uma lição maravilhosa. O primeiro ponto da nossa lição fala do discipulador no meio corporativo. Meu amado, escute bem isso. Existem algumas características indispensáveis à conduta, né, do cristão no meio corporativo. A mensagem do evangelho, ela também precisa ocupar o seu espaço nesse ambiente, meu irmão. Isso vai acontecer pela pregação e principalmente pelo exemplo de vida dos servos do Senhor. Olha, irmãos, isso é tão sério e às vezes a gente deixa passar tão desapercebido, sabe? Nós se esquecemos ou nos esquecemos de que o nosso exemplo de vida e a mensagem que sai dos nossos lábios, ela tem o poder de converter pessoas no local aonde nós trabalhamos a Cristo, rapaz. A Cristo. E eu quero aqui hoje apresentar algumas características, né? E a primeira delas, meu irmão, é na verdade, né, a responsabilidade social. Falar do discipulado no meio empresarial e de negócios envolve o cuidado com o aspecto econômico, porque todo empreendimento enseja alcançar o quê? Lucratividade e aumentar os seus dividendos. Porém, né, no entanto, todavia, não se pode deixar de observar questões como sustentabilidade, impacto no clima, compensação ambiental, entre outras ações sociais. São temas, inclusive, que estão sendo debatidos, né, nos dias atuais. Veja que Martinho Lutero, ele entendia que não há diferença entre trabalhar no púlpito e trabalhar em qualquer outro lugar. Meu irmão, os reformadores ensinavam que a atividade laboral era a forma de servir a Deus. Dessa forma, o meio empresarial e os negócios, eles oferecem oportunidades excelentes para compartilhar, meu amado, a mensagem do Evangelho e praticar o discipulado, uma vez que são ambientes onde se constroem relacionamentos. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 2, versículo 11, o que ele diz? Para Deus, não há acepção de pessoas, amado. O apóstolo Paulo, em sua possível referência à sua empresa de confecção de tendas, Atos capítulo 18, ele chega a enfatizar: não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comamos o pão de homem algum, mas trabalho, fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Nós lemos o texto aqui, segundo a Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3,
Outra característica, meu irmão, indispensável do cristão no meio corporativo é o estilo de vida coerente com o que se ensina. Deixa eu te dizer algo aqui no nome de Jesus. O que você faz ou deixa de fazer soa mais alto do que aquilo que você fala. Pegou? O que você faz, meu irmão, ou deixa de fazer soa mais alto do que aquilo que você fala. Como servos de Deus no meio empresarial e de negócios, o crente deve estar preocupado com o destino temporal e eterno daqueles com os quais convive, meu irmão. Suas atitudes, linguagem, procedimento devem haver-se de modo que as pessoas sejam instruídas e conduzidas a Cristo e ao caminho da salvação. Então, a pergunta que eu faço a você é a seguinte: você tem se preocupado com o destino temporal e eterno daqueles com quem você convive na sua empresa? Muitos cristãos não cumprem o seu papel como evangelista e discipulador na empresa ou no negócio que desenvolve, porque na verdade, irmãos, eles restringem a sua vida cristã e as suas responsabilidades às quatro paredes da igreja. Há cristãos que não têm um bom testemunho dos de fora. E sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes eles são desonestos, enganadores, mentirosos, não cumpridores dos seus deveres. Eu já ouvi um pastor empresário dizendo que não contratava mais cristãos para a empresa dele, porque quem mais dava problema na empresa eram os cristãos. Olha que coisa, irmãos, triste. Muitas vezes também são movidos por disputa, por poder, por fias. Então, por conta desse modo indecoroso de viver, eles acabam afastando as pessoas, não só da mensagem do Evangelho, como do próprio Cristo. Outra característica indispensável do cristão no meio corporativo, meu amado, é o foco na generosidade, meu irmão. Jesus Cristo é o exemplo máximo de generosidade, bondade e beneficência. Então, nessa direção, é relevante a percepção de John Stott, né? Quando ele faz menção das palavras de Jesus em João 20, 21, que diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Segundo ele, né, em outras palavras, assim como Jesus entrou no mundo, os discípulos de Jesus, nós precisamos entrar no mundo das pessoas, instruindo-as no caminho do Mestre, como fez o Filipe, né? O eunuco, lá no caminho de Gaza, irmãos, Atos, capítulo de número 8, um texto belíssimo, a partir do versículo de número 26, que diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Gadace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? E ele disse: como poderei entender
se alguém me não ensinar. E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Olha que texto poderoso, irmão. Outra coisa que não podemos esquecer é do discipulado horizontal. O discípulo interessado em cumprir o ID de Cristo não se coloca nem embaixo, nem acima das pessoas. Ele evita, o isolamento e valoriza os seus contatos pessoais, dedicando-se, dessa forma a um discipulado horizontal. Então veja que no meio empresarial e de negócio, caracterizado pelo aspecto corporativo de convivência, o discípulo não precisa estar em uma posição privilegiada de destaque para ser influente, meu irmão. Porém, ele precisa aprender alguns princípios norteadores para que os seus relacionamentos sejam bem-sucedidos. É muito importante, escute isso, que o discipulador não extrapole os limites impostos pela corporação onde trabalha. Porém, ele precisa manter no coração o intuito de promover o crescimento e a ampliação do reino de Deus na terra, conduzindo pessoas para Cristo. É isso que fala Provérbios 11:30. Segundo ponto da nossa lição, vai falar das competências de um discipulador no meio corporativo, meu irmão. E a primeira competência, sabe qual é? Tolerância. Tolerância deriva do latim tolerare, que quer dizer aceitar ou suportar. Agora, é claro, meu irmão, que ser tolerante não significa aceitar ou concordar com abusos, erros ou com o pecado. Ser tolerante implica numa postura de respeito às diferenças, sejam elas físicas, comportamentais, ideológicas, políticas ou de qualquer outra natureza, meu amado. Outra competência de um discipulador no meio corporativo é o conhecimento das Escrituras, meu irmão. O apóstolo Paulo exortou o seu filho na fé, Timóteo, a ser diligente no estudo da palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15. Então, aquele que pretende obedecer à ordem de Cristo não deve ser apenas um leitor casual das Escrituras. O apóstolo Paulo, ele descreve o diligente como o obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então veja, a grande comissão, ela abraça o quê? A evangelização, ela abraça o discipulado, ela abraça a instrução teológica e ela abraça também a consolidação. Veja você que na ordem ensinai a todas as nações, o verbo mateteu do grego denota o quê? Fazer discípulos. Porém, ensinando-os a guardar todas as coisas. O verbo literalmente significa doutrina, didático, o que envolve, no primeiro caso temporal, um verbo que vai indicar a instrução teológica, uma instrução que deve ser para toda a nossa vida. Amados, não faltam exemplos ao nosso redor de pessoas amigas que foram alcançadas e discipuladas no ambiente corporativo, pela exposição da palavra, no momento oportuno, sem, é claro, irmãos, ferir a ética e as regras da instituição. E isso tem que ficar muito claro. Outra competência de um discipulador no mundo corporativo
é a linguagem saudável, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele exorta a igreja na cidade de Éfeso a não proferir palavras torpes, ou seja, palavras desonestas, meu irmão, palavras vergonhosas, palavras indecentes, meu amado, palavras chula, infame. Um discipulador deve ter o cuidado para não ocupar o seu tempo e discurso passando à frente mentiras, meu irmão, fofoca, informação fake, nem palavras que transmitam a ideia, né, ou a imagem contrária à pureza do evangelho. Então veja, o modo de expressar-se deve ser saudável, temperada com sal, como diz Colossenses 4:6. Deve ser a palavra do cristão boa para a edificação, como diz o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios 14:26. Meu irmão, Bruce afirma que a expressão palavra temperada com sal é uma referência à necessidade de mostrar uma conduta discreta, santificada. Sabe para quê? Para silenciar toda impressão errada entre os não cristãos. A conversa do cristão não deve também ser insípida, sabe, monótona, mas agradável, sadia. Visto, irmãos, que o sal, ele significa poder de preservação, poder para dar sabor. Então, na verdade, a conversa deve ser apropriada à pessoa e à ocasião. Outro ponto da nossa lição vai falar das ações, meu irmão, do discipulado no mundo dos negócios. Meu amado, eu quero que você veja agora algumas ações importantes na tarefa de influenciar e evangelizar no mundo empresarial. Primeira ação é a seguinte: você que quer ser um bom evangelista no seu local de trabalho, né, na sua empresa, você precisa ser dotado de inteligência emocional para trabalhar em equipe. Talvez você esteja me perguntando agora aí o seguinte: o que é inteligência emocional? Talvez não, talvez você já saiba. Mas para entender o que é inteligência emocional, eu vou dar aqui um exemplo assim na prática. Talvez já tenha acontecido com você. Alguém que te irritou, sabe? Que te perturbou muito. Alguém que te encheu a paciência. Porém, mesmo em meio àquele batalhão de fogos, você conseguiu controlar a raiva e não piorou a situação. Isso já aconteceu contigo? Alguém que te perturbou muito, talvez o seu chefe, talvez o seu supervisor, ou o seu líder lá da equipe do seu trabalho, te encheu a paciência e você ali pronto para explodir, porém você respirou, conseguiu controlar a raiva e não piorou aquela situação. Isso já aconteceu contigo? Se sim, meu irmão, parabéns. Você provou ter inteligência emocional. Desculpa. Ou seja, você soube respirar fundo, controlar os seus impulsos, ou seja, meu irmão, você controlou bem as suas emoções. Por que eu estou dizendo isso? Um trabalho em equipe exige a cooperação de todos os cooperadores ou colaboradores. O cristão
engajado na tarefa de fazer discípulo deve dar o exemplo, evitando, amado, evitando que o lado tóxico da sua personalidade o impeça de agir com imparcialidade e generosidade. Teve uma pesquisa aí, até pouco tempo, né, daquela empresa Gallup Brasil, que tem mais de 1 milhão de executivos, disse que as pessoas dão o melhor de si quando são reconhecidas e trabalham com os seus próprios talentos. Assim, o discipulador, meu irmão, deve preocupar-se em valorizar o outro. Evitando joguinhos de poder, o egoísmo, o desejo exagerado de obter vantagens. E nessas horas, meu irmão, o fruto do Espírito se faz indispensável. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O texto termina dizendo: contra essas coisas não há lei. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, eu e você, nós precisamos, irmãos, nos preocupar em valorizar o outro no local onde nós trabalhamos. Precisamos, não, né? Você precisa, porque eu já não trabalho mais. Você precisa evitar os jogos de poder, o egoísmo, o desejo exagerado de obter vantagens. E isso só é possível, meu irmão, só é possível se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Isso só é possível através do fruto do Espírito. Ah, meu irmão, a coisa é tão séria, meu irmão, que na atualidade as empresas estão cada vez mais rigorosas com o comportamento, tanto dos gestores como dos colaboradores. Por isso, muitas delas instituíram em suas organizações o compliance, né? Uma palavra em inglês que significa conformidade. Ou seja, essa palavra, ela se refere a estar em conformidade com todas as obrigações legais em relação ao próximo e à entidade em particular. Um dos princípios para que a instituição ou o indivíduo seja bem-sucedido no mercado é a necessidade, meu amado, de manter uma imagem intacta e boa reputação. Sem esses atrativos, também não será possível comunicar o Evangelho de Cristo. Não tem como evangelizar. Outra coisa é ética e a justiça, meu irmão. A palavra ética significa agir de forma apropriada e correta. Sabe? O cristão realmente preocupado com a evangelização e o discipulado deve cooperar para que os seus relacionamentos sejam baseados em respeito, em honestidade, em confiança e justiça, meu amado. A prática desses princípios abrirá uma via de mão dupla entre ele e as pessoas. Só assim, meu irmão, será possível ser um influenciador no seu meio. Alguns gestores, utilizam-se da posição
para oprimir e humilhar aqueles que estão debaixo dele na hierarquia do mundo corporativo, né? Muitos líderes, né, de empresas, chefes, né, patrões evangélicos, infelizmente, também agem dessa forma. Muitos supervisores, infelizmente, também agem dessas formas. Supervisores cristãos. Isso, na verdade, destrói a sua própria reputação, meu amado, e cria um obstáculo intransponível para a comunicação do evangelho. O pensamento do crente deve estar voltado para o outro, sabe? E para o modo pelo qual pode desenvolver-se como pessoa. E assim, meu irmão, ajudar a instituição de onde vem o quê? Os recursos para a manutenção da sua família. Veja, ele tanto ajuda a sua empresa a crescer, como ao mesmo tempo ele é um influenciador para que pessoas, através da vida dele, conheçam Cristo, o Salvador. Outra ação que não pode faltar é empatia, meu amado, e proatividade. Ter empatia significa o quê? Ser capaz de transferir-se para o lugar do outro. Ser capaz de sentir o que o outro está sentindo em determinadas situações. Por outro lado, né, pessoas proativas é capaz de antecipar problemas futuros, planejar ações com vistas à preservação e superação de conflito. Então, empatia e proatividade são virtudes, meu irmão, indispensáveis em todos os empreendimentos e iniciativas. Isso inclui o cumprimento com a excelência do mandado de Cristo em ir fazer discípulos de todas as nações. Então veja, o cristão deve, na medida do possível, meu irmão, ter um bom relacionamento com todas as pessoas. Eu vou repetir. O cristão deve, na medida do possível, é claro, né, meu irmão? É claro, manter um bom relacionamento com todas as pessoas. Então veja, o domínio das competências técnicas são extremamente importantes, sabe? Na empresa, no seu local de trabalho. Porém, o servo de Deus comprometido com a evangelização precisa, meu irmão, desenvolver outras habilidades ligadas ao equilíbrio emocional e à personalidade. Então, nunca se esqueça disso. Eu vou concluir a nossa lição de hoje falando o seguinte: a melhor maneira de evangelizar e discipular no ambiente corporativo, meu irmão, é através das nossas próprias atitudes. Como agimos, como falamos e como nos comportamos no ambiente de trabalho. Ah, meu irmão, que Deus te abençoe, sabe? E sobre ti derrame bênçãos sem medida, no nome de Jesus.